Já começa assim, a gente vê basicamente tudo ali embaixo da água e tá sendo narrado pra nós que a civilização foi submergida e todo mundo se lascou. Na verdade, nem todo mundo, mas nessa daí a vida marinha, ó, tomou conta de tudo. A gente vê até uma baleia aqui, uns peixinhos passando. Tudo. Tem até um prédiozinho aqui, ó, que sobrou, caramba, no meio do mar, no meio de tudo. A gente vê aqui duas crianças, pelo visto o nome dessa minazinha Elita. E ela, olha ali. Aí ela aponta, parece que tem alguém ali em cima da água. O moleque, mas meu Deus, ele tá aqui, é aquele monstro marinho. E a minazinha não tá nem aí, ela já pegou o barco e já foi a milhão. Ele é o papai voltou. Ele volta aqui agora, isso daí não é o papai não, fia. Volta. Aí ele já pula na água pra tentar salvar ela, né? Só que pelo visto tem uns estilo de bicho piranha, sei lá o que é isso, rapaz. E ele já volta ali pra cima e vai tentando puxar o barquinho pra voltar pra onde eles estavam, né? Ele, ei, sobe aqui, sobe rápido. Mas o bicho já tentou atacar ele. E caraca, mano, olha o tamanho disso, parecia ser bem menor ali antes. Caraca, meu filho, esse aí tá lascado, viu? Ele é a irmã dele, no caso. Pelo visto é. Aí ele, droga, esse aqui tá colapsando. Aí ele lembra do pai dele falando com eles, né? Que ele vai dar vida pra proteger as crianças e que é pra ele cuidar da irmã dele pelo pai. E ele, o nosso pai arriscou a vida pra conseguir salvar a gente. Então por que eu tô desistindo rápido? Ele tá com um estilo de espada aqui, né? Uma parada diferentinha. E, mano, olha a cara dos bichos, fi. Fala se isso daqui não é tenebroso. Pô, diferentão, tá? Ele já grita ali pra tentar dar-lhe uma, mas pelo visto acertou, porque isso é um sanguezinho. Só que nessa daí ele caiu. Tudo desmoronou ali, né? Ele caiu na água e aí ele se segura em alguma coisa ali. Aí ele, meu Deus, ainda bem que eu não caí muito fundo. Só que ele olha e tem uma patinha ali. E o monstro, mano, que isso? O monstro consegue subir até nas construções, pô. Aí você complica o homem, né? Agora, até ele começou a chorar. Ele, meu Deus, eu quero viver. Eu não quero morrer. Só que o monstro já foi atingido por uma mina. Que isso, mano? Que visual é esse? No meio, é engraçado, né? Que sempre no meio dos tipos de apocalipse e tudo mais, tá todo mundo normal, mas as minas tem que estar, tipo, com duas pezinhas de roupa só, né? Faz sentido? Nenhum, né? Mas fechou, né? Aí pros tarados de plantão, fi. Vão gostar. Ele até pergunta, mas quem que é essa? Agora sim tá sendo melhor explicado. E pelo visto, o nível do mar foi aumentando cada vez mais. Aí os continentes foram sendo engolidos um por um. E todo mundo ficou, ó, embaixo da água, né, meu filho? A gente vê até aqui a cabecinha da liberdade, né? A estátua lá. Mas toda a vida marinha, igual a gente já sabe, ficou, né, mais ativa. Até porque o bagulho é só água. E olha, mano, você vê umas pontezonas assim. Mano, imagina isso aqui no mundo real, velho. Que terror que deve ser. Os carros tudo submerso ali. Caraca, meu filho. Isso aqui tá passando uma vibezinha show, hein? Esse mão aqui. Tô curtindo. A gente vê o pezinho de alguém ali. E é uns estilo de caçador. Oxi, pelo visto é um menor ali que tava sofrendo pros bichos. E um carinha ali que tá vestindo um trajezinho pra submergir, né? Aí ele fala pro moleque tomar cuidado. Aí ele, eu sei, pai, eu também consigo ver. Ah, é o pai dele. Eles estão chegando ali num estilo de loja, né? Uma parada assim. E caraca, será que tá alguma coisinha conservada aí, né? As latinhas de sardinha. O moleque ali olha e ele, meu Deus, ô pai, olha o tanto de comida enlatada que tá aqui. Ele, vamos pegar qualquer coisa que a gente consiga usar, viu, filhão? Ele, mas que é isso? Ele, bom, isso aí não é leite em pó, é o que tá dizendo na embalagem, pelo menos. E o pai, você não praticou sua leitura, né, não? Ele, pra quê? Nem tem mais onde usar isso. Faz sentido? Um pouco, mas ainda precisa saber, né, molecote? Ele, mano, é que ele chama o filho dele, só que o nome do filho dele é Bota, traduzido é Bota, literalmente. Eu não vou ficar falando Bota, porque é foda, né, toda hora Bota. E aí, Bota. Lá ele, esse filho dele, meio sus. Ele fala que mesmo se ele não puder achar nenhuma coisa pra usar agora, vai ter que utilizar algum momento, ou seja, tem que saber a ler. Falou pra ele estudar mais e que é pra ele parar de reclamar. E beleza, ele tá ali com uns garfinhos. Moleque, ô pai, já chega, a gente tem garfo pra caramba, a gente não precisa mais disso não, fi. Como eu te disse, molecote, você não precisa agora, mas um dia ele, tá bom, meu velho,
velho. Aí ele tá pegando ali o carrinho, né, que ele encheu. Bom, esse aqui deve ser o suficiente, então se segura firme aí, viu, filhão? Aí ele já tá indo pra cima e caraca, mano, ó a tecnologia. Balão embaixo d'água. Diferente. O moleque observa ali, né? E diz que o pai dele apelidou aqueles lugares de ruínas. E aparentemente era uma cidade cheia de gente no passado. Eles já conseguiram subir ali, tem um barcão. A menininha lá em cima vai cair. E ela, pai, ei, minha filha, você conseguiu ver alguma coisa interessante? Ela, não, pior que eu não vi não. Aí ele, droga, acho que tem lugar nenhum, viu? Nenhuma terra à vista. O moleque, a gente não vê um pássaro faz meses. Mas pai, você realmente acha que tem alguém vivo além de nós? A menina, ô papai, todo mundo tá no céu igual a mamãe? Ele, ai meus filhos, eu tenho certeza que tem gente por aí. Em algum lugar, a gente só não encontrou eles ainda. Até porque o oceano é muito grande. Então até isso acontecer, eu vou proteger vocês dois com a minha vida. Mas vocês dois precisam se ajudar, né? Vou falar a real aqui. Ele, tá bom. Ele fica felizinho, né? E ele lança a famosa frase, né? A gente tá tudo no mesmo barco. E literalmente, eles estão no mesmo barco, né? Nos dois sentidos. Ele vai explicando que todo mundo tinha o seu dever no barco, né? Sua função. O pai deles era responsável por caçar e manutenção do barco. O menorzinho cuidava da comida e da água. E a mina cuidava da roupa suja e da limpeza. Ai, mano, isso tá uma piada, mas que roupa, mulher, roupa, enfim, vamos continuar aqui, tá bom? E basicamente a exploração das ruínas era o que o pai dele sempre tava dando uma zoiada ali, né? Vendo se tinha suprimento, essas paradas. E que no ano passado ele começou a deixar o moleque aprender um pouco, né? Só que perto da superfície, nada muito uau. E recentemente ele até começou a entrar junto com o pai dele nas ruínas. E assim eles conseguiram tudo aquilo. E foi coisa pra caramba. Até porque uma das coisas que eles mais gostam é ficar vendo essas coisas aí, né? Que eles chamam de coisas estranhas. A gente vê um fonezinho, uma câmera. Ó, essa paisagem aqui, massa, hein? Tem uma única regra que eles precisam seguir todo santo dia. Que pelo visto, o pessoal tá correndo aqui, né? Tão apressado. Eu acho que tem a ver com ficar escuro, né? Não sei. Quando fica escuro, eles se escondem, né? Eles deixam, pelo visto, umas carcaças de peixe ali fora. O moleque, meu Deus, eu esqueci de guardar os peixes. O pai dele, não, entra aí logo, viu? Botou o moleque ali pra baixo. E todo mundo ficou ali, né? Eles estão quietinhos. E a Mira, papai, posso abraçar o peixe? Eles, quietinha, minha filha. Ó, menos. Ela fica até assustada, né? Tem algum bicho ali fazendo barulho. Ah, tá, agora tá explicado. Os monstros geralmente são noturnos. E, mano, olha o tanto de bicho, velho. Cara, imagina só, mano. E eu já ia tá lascado. Porque nem nadar eu sei. Quem dirá sobrevivência no mar, rapaz. Já tá lascado demais. Já rola ali no barco um estrondo. O menor tá até tampando a boca ali, fala que tá com medo. O pai dele segura ele e fala que vai ficar tudo bem, né? E ele fala, não, eles só vão bater no barco algumas vezes, por curiosidade. Depois eles vão meter o pé, fechou? E, mano, tá balançando tudo. Ele fala que o pai deles segurou eles até o monstro ir embora. Ele até ficou meio felizinho, né? Aí os dois já tão dormindo ali. Ele, pai, tinha muitos monstros. Onde você morava também? Ele, tinha sim, meu filho. Já que eles vivem em qualquer lugar na água. Mas a gente também tinha os famosos caçadores do mar. Eles chamam de arpoadores. Mas, mano, nome zoadinho, viu? Então não vou nem chamar disso, não. Falar de que é caçador do mar, né? Eles basicamente eram guerreiros que lutavam com esses monstros marinhos pra proteger a cidade. Ele, nossa, mas uau! Ele disse que também era um. E essa tatuagem é a marca de um guerreiro do mar, né? Tem a marca ali com 6 estrelas. Ave Maria, filho. Se fosse igual do GTA, a estrela do GTA, esse aí já tava procurado até pela NASA. E ele, mas que é isso aí? Tem 6 pontos estranhos embaixo dessa tatuagem. Aí ele, não são pontos não, meu filho, são estrelas. Ele, uau, mas o que é uma estrela? Até porque, gente, ele nasceu no mundo já assim, né? Então ele não sabe muita coisa igual a gente. Aí ele, eu esqueci que você nunca viu uma estrela antes, já que a gente sempre tá dentro do barco na noite. Mas enfim, uma estrela é uma coisa brilhante que você pode ver até de noite. E muito tempo atrás, as pessoas usavam as estrelas para não se perderem no caminho e assim poderem navegar pelo mar. É tipo
como se milhões de joias estivessem espalhadas por todo o céu escuro. E os menorzinhos já estão dormindo, ele tá ali feliz. E o desejo dele é poder mostrar isso pros filhos, de como é lindo o céu. E realmente, isso é verdade. Mó daorinha, mano. Você ficar de boa olhando pro céu assim à noite. Mó vibe boa. Os peixinhos ali já foram devorados. O menor, meu Deus, a nossa comida na semana. Pai, esse barco tá todo bagunçado, viu? Mas a gente tá seguro. Então a gente teve sorte. A minazinha, eu nem me machuquei. Ele, mas você tem certeza que a gente teve sorte? Ele, ei, olha ali. É como se eles estivessem falando pra gente sair do território deles com um monte de marca ali, né, mano? Pai, não é nada não, fi. Isso aí só quer dizer que eu tenho que fazer os reparos até semana que vem. Isso daí acabe com as nossas peças. O menor, você quer que eu vá pra Suínas contigo? Ele, quê? Bom, você vai estar muito ocupado com os reparos, então eu posso descer e pegar o que a gente precisa. Ele, não, filho, não. Os monstros podem estar se escondendo nas ruínas. Você não pode ir lá, mesmo quando tiver de dia. Ele, pai, mas eu quero ajudar. A gente não tava lá ontem, não. Eu posso ir sozinho também. Ele, sim, a gente estava. Mas eu já tinha certeza que aquele lugar era seguro. Eu acho que eu não tenho escolha. Bom, vocês dois estão proibidos de ir pra Suínas até completarem 17 anos. Ele, o quê? Por que você decide onde a gente pode e não pode ir? Eu sou velho o suficiente pra ir onde eu quiser. Rapaz, ó o surto do adolescente aí. Mas, filho, desse mundo aí, não tem como você ter surto, não. Senão, tu vai de vapo. O bichão lá vai abocanhar e acabou. O pai explica que essas regras são pra segurança da família. E o menor, quando que você vai tratar a gente igual um adulto de verdade? E o pai, bom, eu só proibi vocês de irem pras ruínas. Eu vou levar vocês onde vocês quiserem. Ele, não, isso não muda o fato que a gente tá preso nesse barco. Só tem água aqui. Meu Deus, a gente tá preso nesse barco no meio do nada, igual um peixe. Ele ficou bravinho ali. E o pai, ô filho, me escuta. A menina, ei, parem vocês aí de brigar, viu? Olhem ali, aves, tem aves. E realmente tá passando ali. Os dois ficam impressionados. E são gaivotas. Eles já levantam as velas do navio pra seguir as aves, né? E o menor, é uma ilha de prédio. Mas que é isso? E ele, pai, pessoas, eu vi pessoas. Ele, ei, tem alguém aí? A menina, ai. O pai tampa a boca dele e ele, ei, filho, espera dentro do barco. Se uma coisa acontecer comigo, eu quero que tu pegue o barco e fuja. Ele, você vai lutar com eles? Bom, isso depende se eles são pessoas boas ou ruins. Ele já pulou ali. Mano, esse pai dele aqui é Sigma, tá? Não é por nada não. Mas Ave Maria, Shed. Tô curtindo. O menorzinho fica seguindo o que o pai dele falou, né? Ele já tá ali, ele pergunta se tem alguém, fala que precisa de ajuda. E ele começa a subir ali o lugarzinho, né? Todo bagaçado o lugar, inclusive. E já tem uns esqueletão. Pelo visto, esses daí tentaram sobreviver, mas morreram de fome. A menina, eu espero que eles sejam legais. O moleque, eu quero conhecê-los. Eu tô louco pra isso. E, pelo visto, tem alguém ali no mar. Ele, o quê? Uma pessoa? Ele vai mexendo, vai vendo se tem alguma coisa ali. E ele, meu Deus, explosivo. Por que esse tipo de antiguidade? Olha, mas que tipo de buraco é esse? Pera, as bases de aço estão dobradas pra dentro. Eles foram atacados por fora. Mano, ele tá reparando até nos detalhes. Mano, tô curtindo demais. E olha, mano, olha essas garronas. Imagina o tamanho do bicho que atacou isso daí. Ave Maria. Só que nessa daí ele lembrou das garras no barco dele. E ele já começa a ficar em choque. E o pessoal grita ali, no caso os filhos dele, né? Ali, ei, vocês estão bem? A menina, o irmão, ele tá tentando. E ele, mãe, o que você tá fazendo? A gente tem que ir embora. Ele, pai, me ajuda, tem alguém na água. Ele, o quê? E, mano, não é uma pessoa não, velho. É um tipo de monstro, sei lá o que é isso, gosmento. Ele, até isso aí não é uma pessoa não, filho. Só que o bicho já vai pra dentro da água. E ele, peraí, desapareceu. Tem uma coisa embaixo da gente. E, mano, olha o tamanho. O barco não virou nada, né, perto desse bicho. Ele começou a ficar em choque. Já agarra os dois. E a gente vê que, mano, o bicho é muito grande. E feio também, né? Ele já tá querendo ir atacar o barco, pelo visto. E, nossa, abocanhou. Como se não fosse nada. E olha o zóio dele. Feio demais. Mas é muito feio. Eles até, meu Deus, é um monstro marinho. O monstro já bagaçou o barco. O filho tá se segurando no pai. A correnteza tá forte. O monstro, mano, que isso, velho? O bagulho é totalmente desconexo. A cara, primeiro que ele tem cara e tem boca. E tem duas bocas. Mas aí fechou, né? E aí, pelo visto, eles tomaram uma bela onda. O barco, né, tá ligado? Não tem mais salvação, não tem mais conserto.
certo? Mas pelo menos eles estão vivos. Só que o monstro já tá vindo com mais um ataque e debulhou onde eles estavam. E eles foram parar lá naquele prédio que o pai dele tinha ido explorar. Ele, ai filho, tu tá bem? Ele, tô. Ele, irmã. Ele, o pai, a irmã tá. Ele, calma aí, filhão. Eu acho que ela só desmaiou com o choque. Mas eu fico feliz que vocês estão bem. Ele, mas o pai, e você? Pelo visto, o pai foi ferido na barriga. Ele, eu tô bem, não se preocupa não. Mas o pai, você tá sangrando muito. Meu Deus. Ele, a gente não tem tempo, filho. Se você ficar aqui, todo mundo vai morrer. Pega a sua irmãzinha e mete o pé. E logo atrás, eu vou estar correndo com vocês. Ele, rápido, ele já meteu o pé. Pai dos moleque ali já tenta, né, tirar ali ou sair da parada. Só que mesmo assim, mano, é fogo. Porque o cara vai continuar sangrando, vai ter uma hemorragia, meu filho. O bichão já tá ali, inclusive, olhando ele, mano. E é assustador essas artes, hein, mano. Caraca. Ele, mas pera, tem alguma coisa errada. Ele tá saindo da água mesmo com a luz do sol queimando ele. E realmente, o monstro, mano, que isso, velho? Esse aqui usou a verdinha, né, meu irmão? Ó como ele tá o zóio dele. Ele já vai pegando a espada. Só que o monstro não quer o pai do moleque. Ele tá olhando pros moleque. E a cara de psicopata. Já vai em direção. Ele, corre, filho, agora. O moleque já fica em choque até porque, mano, um monstro desse vindo, cê é louco. Enquanto o moleque tá correndo ali do monstro, né? Ele pula ali pra dentro do prédio, mas o monstro não tá parando, meu filho. A irmãzinha dele tá desmaiada até porque, mano, é uma criança, né? Os dois ali, basicamente, são crianças. Ele tá vindo, inclusive, com aquele estilo de tentáculo dele. Dá uma ali perto do prota, dá vários golpes ali, só que ele, pelo menos, conseguiu desviar. Aí ele fica numa parte ali que não tem como alcançar. E quem aparece ali? O pai dele, o Shed. Ele, meu Deus, pai. Só que não era. Eu achei que era o monstro imitando, que ele tem aquela habilidade de imitação, né? Pra piorar a situação toda, o cara já é forte, aí tem a habilidade de imitar, mano, aí quebra a firma, né? Ele vai acabar com o menor. Putz, já pegou ele ali, enrolou nesse tentáculo, puxou ele pra fora e vai, né, mastigar o menor. Ele, pai! E o pai dele já corta, mano. Que isso? Absurdo. Já salvou o moleque, mesmo todo lascado. E ainda desceu rasgando ali a costa do monstro, hein? Toma a posição do homem. Ele já dá um grito: não toca no meu filho, seu monstro maldito. E fica ali encarando o monstro. Ele fala pro filho dele ir pra trás das pedras. Ele, nossa, é tão grande. Eu nunca vi um Leviatã tão grande. Eu acho que pode ser maior do que um aí que a gente não sabe ainda, né? O nome é muito complicado. Skutum, tá, só pra dizer que é tão complicado assim, mas eu provavelmente falei errado. E ele, calma, para de pensar em outras coisas. Agora eu não posso falhar não. Se eu falhar, minhas crianças vão, ó, de comes. Então, o esquema é... E ele já vai ativando uma lâmina ali. Mano, parece um estilete gigante essa porra, não parece não? Mesmo ele sendo foda, ele foi encurralado pelo monstro. Só que tem uma cordinha ali do lado e ele já corta pra subir, né? E não ser devorado. Ele fica ali em cima, inclusive, e puxa aquela paradinha e já enca no monstro. O filho dele, meu Deus, mas meu pai é foda demais. Ele tá ganhando, ele tá conseguindo. Uma pena que o seu pai já foi ferido, né? Mas tomara que dê tudo certo. E ele vai continuando com aquele estiletão dele, né? E dando vários cortão nele, ele morre logo. E quebrou a parada que ele tinha enfincado. E o monstro... Ah, não, cara, eu gostava dele. O monstro enfincou ele pelas costas, rapaz. Meu Deus, o menorzinho ali chamando o pai dele. A cena, cara. E ele, filho, eu sempre vivi preocupado com vocês dois. Sempre que tu não voltava depois de mergulhar, meu coração batia muito. E quando era de noite, eu segurava vocês dois e sorria pra confortar vocês. Mas eu também tava com medo. O medo de perder vocês. É isso que me amedronta. E tá vendo uma ceninha ali muito linda, muito fofa. Ele dá um sorrisinho e fala: que amo, filho. E larga o estiletão dele. E já era. Só que ele tava com aquela bomba. Pede pra ele cuidar da irmã dele também. Já enfim, quando o monstro explodiu, foi tudo. O menorzinho voou, né? Com o baque da explosão. O monstro, pelo visto, foi pra debaixo d'água. E ele fica chorando enquanto a gente vê os óculos dele, que é o que sobrou. E ele, pai!
pai. O nosso querido menor já tá ali olhando pra algum lugar. E oxi, tem um barco ali fantasma. Eu acho que ele tá sonhando, né? Aí ele tá chamando o pai e a irmã dele. E ele tá vendo a irmãzinha dele ali. E ele, mas o que foi? Onde tá o pai? Ele aponta e ele vê os destroços. Caraca, cena pesada, tá? Ele vê os destroços do pai dele. Ele grita e aí a menina, não vai não. E ele tá vendo a cena macabra e já dá um estrondo ali, cai uns trovões. Ele tá no prédio, né? Que o pai dele, mano, foi lendário ali salvando os moleque. Ele já acorda, né? Então realmente era um pesadelo. Olha pra irmãzinha dele, começa a chorar porque tá lembrando do pai. E nos pensamentos dele ele diz, né, que pensou que o pai dele tratava ele igual uma criança, mas ele não percebeu que o pai dele só queria proteger. E ele fazia isso todo santo dia sem falhar. Mas agora que o pai dele se foi, agora eles estão sozinhos. Aí ele já saiu ali fora, ele, uhul, é nosso bote. Ainda tá tudo aí dentro. Irmã, para de sonhar acordada e vem me ajudar a achar algo útil agora. Ele, irmão, onde é que o papai tá? Ele, ai, o que eu falo pra ela? Será que ela vai aguentar ouvir a verdade? Ele, irmã, ela chorando, continua perguntando. E ela, meu Deus, ele morreu. Ele tá com a mamãe agora. E o menor começa a chorar e abraça ela pra confortar. E, mano, esse barco aí em cima do prédio aí, pior que não tem nem o que fazer, né? Mas, enfim. Ele disse que isso foi tudo que eles conseguiram salvar. A minazinha diz que o relógio tá funcionando. E ele, aquele monstro tá com a gente mesmo sendo de dia. A gente nem pode mais depender de relógio. Droga. A barriga dele está roncando, né? Porque os bichos estão como com fome. A menininha tenta disfarçar que não tá, né? Mas ela tá. Ela diz que consegue aguentar isso. E ele, beleza. Eu vou tentar pegar alguma coisa. Vai que tem alguma comidinha aí, né? Perdida. Mas enfim, a nossa arma de arpão já era. Também todo o nosso equipamento de pesca. Isso não é nada bom, viu? Ele achou ali uns talheres. E tá lembrando o momento que o pai dele pegou vários garfos, né? E ele começa a chorar. E faz um estilo, né? De um arpão pra criança isso aqui, né? E ele... Bom, a gente deve conseguir usar isso no lugar do que nós tinha, né? Mas não vai conseguir usar não, porque isso aí não vai matar, né? Nem mosca. Ele olha ali pro mar e fica em choque. Até porque tem um monstrão, que ele pode estar vivo, né? A gente não sabe, nem ele. Ele tá com medo, inclusive. Ele diz que ele era acostumado a estar na água, mas agora é tão assustador depois de tudo isso. A minazinha, meu Deus, não vai não. E se aquele moço voltar? Ele, é verdade, né? Ele olha ali e tem um caranguejo. E ele já botou pra SAF. Ligeiro ele, hein? Ela pergunta se ele não vai comer nada. Ele diz que nem tá com fome. Ela se diverte ali. Ele fica feliz momentaneamente, mas já pensa, pô, não tem nada pra comer. Ô bebê, eu preciso de um plano. Aí ele, bom, pelo menos a chuva deu um pouco de água potável. Mas isso daqui não vai durar mais do que um dia, viu? E o pai dele ali já tá explicando, né, nas memórias dele, como que ele pode beber água do mar. O Protinho ali, que é o nosso menor, já pergunta se não é impossível. Ele, bom, você corta a parte de baixo da garrafa e dobra pra dentro. Então, você cobre um copo cheio de água de mar. E ele vai explicando que a água que evapora por causa da luz do sol vai ficar na área dobrada. Ó, o cara tá explicando a física aqui, hein, rapaz. Tá vendo, mão? Não é só diversão, não. Também é conhecimento. Aí ele, será que é só isso que eu preciso fazer? E ele já fez vários ali do negocinho que o pai dele ensinou. Ele, uau, tá funcionando. Eles beberam ali e ficaram felizes porque não tá salgada, né? Eles, uhul, a gente conseguiu. A gente não precisa mais se preocupar com água. Ele fica feliz porque aprendeu muito com o pai dele. Diz que pode fazer isso, mas não sabe quanto tempo vai conseguir ficar ali. Então ele tem que memorizar a planta dessa ilha de construção. Caraca, o menor é inteligente, tá bom? Não é por nada não. A minazinha diz que vai acompanhar. Ele pede pra ela tomar cuidado. E eles estão entrando naquele lugar que o pai dele já tinha dado uma olhada, né, minha tropa? Então vendo aqueles cadáveres e tão em choque, né? Porque são duas crianças, né? Tem que lembrar disso, rapaziada. Quem são o menorzinho? A mina, meu Deus, eu tô com medo. Quem são eles? Ele, bom, eu acho que eles moravam aqui, né? Mas por que eles morreram? Não sei não, viu? Mas vamos ver o que tem de útil aqui, rapaz. Aí ele já vai tirando ali. E ele achou, pelo visto, gasolina. Ele já dá uma cheiradinha e percebe, né, que é gasolina. Porque ele pensou que era água. E eles acharam aquela outra bomba que o pai deles, né, usou pra explodir. Ele, peraí, essa bomba que o papai usou. E ele se pergunta se vai conseguir lutar contra os monstros igual o pai dele. E diz que
provavelmente essa família que tava aí também estavam iguais a eles. E ele fica se perguntando se pode proteger a irmã. Ele já tá ali fazendo uma fogueirinha, né? Enquanto ele tá meio que ajustando aquele arpão, né? Com o garfo. Ô meu filho, você vai pescar o quê? Sardinha que sei? Ele já tá dizendo que se eles quiserem sobreviver, ele tem que pegar comida do mar, né? Até porque é mais fácil pegar peixe, piranha, tá ligado, né? Todas essas coisas. Se ele quiser proteger a arma dele, ele vai ter que usar essa espada. Afinal, esse foi o último desejo do pai dele. Ele tá olhando ali, tem um tipo de mecanismo na espada e, mano, começa a sair um monte de fumaça. Rapaz, ele tá todo impressionado, né? E o negócio, mano, deu tipo uma propulsão no menor, velho. Ele já foi com tudo de cara na parede. Aí ele, ai, saiu o sanguezinho do nariz dele. Irmã, mas por que você tá chorando, irmãozinho? Ele, não. Ela, vem cá, tem alguma coisa estranha aqui. Ele, mas o quê? Peraí, isso é só uma porta. Mas o quê? Isso aqui é um porão? É, os caranguejos estavam indo por aqui. Aí eu achei estranho e eu fui ver o que era. É, pode até ter alguma coisa útil aqui. Então eu vou descer e vou dar uma olhadinha. Ela, toma cuidado, irmãozinho. Tá ligado, né? Eu não posso te perder, não. Ele vai descendo, o menor tá em choque, tá bom? Até porque, mano, tudo escuro. Mas esse menorzinho aqui, ele é muito corajoso. Ele continua descendo, já tem um peixão. Aí ele, pera, isso é? Nossa, o cara achou uma mina de ouro. Porque comida aí, filho, vale mais que tudo. Ele achou um lago. Ele é peixe. Isso aqui é peixe. Ele já saiu ali embaixo da água, né? E ele vê um peixão giga. Esse é gigante. Ele, meu Deus, tem tantos aqui. Eu tô tão feliz. Eu vou fazer ensopado. Eu vou fazer peixe picado. Eu vou fazer tudo, rapaz. Ele já dá-lhe uma. Até que funcionou o garfinho ali, viu? Eu fiquei zoando, mas funcionou. Ele, peguei. Agora a gente vai ter água e comida suficiente. A gente pode sobreviver. Eu acho que é possível continuar vivendo aqui. Isso é bom. É realmente tão bom. Aí ele, mas espera, que é isso aqui? Ele tá tocando num bagulho gosmento ali, meio estranho. Aí ele, isso daqui é, mano. E é tipo assim, literal, um monte de ovo de monstro. Eles chamam aqui de Leviatã. Inclusive, é o nomezinho do manhwa, tá bom? Eu vou deixar na descrição pra quem quiser ler, né? E ficar à vontade pra deliciar essa maravilha. Mas se tu quiser, tu vem acompanhando com o papai, né? Vai ter aquela narração, né? De altíssima qualidade. Ou talvez não, né? Aí depende. Mas enfim, os bichinhos tá ali, tá rachando, inclusive, já saiu uma patinha. Ele já fica em choque e vai meter o pé, né? Até porque é a coisa mais inteligente. Ele, meu Deus, tá nascendo um Leviatã. E agarrou a perna do moleque. Mas que é isso? O bicho já nasce assim, potente? Ele grita de dor e o bicho vai, né, fazer uma refeiçãozinha, até porque ele acordou com fome, né? Só que já tomou no zóio, pra ficar ligeiro. Aí o bichinho grita de dor e pelo visto ele tá conseguindo escapar. Só que o monstro tá com sangue no zóio, literalmente. Ai, que é todo esse tipo de ovo, rapaz? A mãozinha do bicho já tá ali, até porque ele não vai desistir. Ele sai fora daqui. Pelo menos ele tá com a espada, né? O bicho abre o bocão dele, ele desvia e vai tentar fugir dali e tampar aquele lago. Uma pena, né? O bichinho tinha acabado de achar comida, felizinho, já é difícil a situação. Aí tem uma porrada de monstro ali. Aí é foda. Só que o bicho não tá desistindo, não. Ele morre, seu maldito. Aí ele fez alguns buracos ali, né? Eu matei ele. E ele tampou com vários escombro? Eu não sei falar. Nossa, enfim, vocês entenderam. Ele, irmã, cadê tu? Onde é que você tá? Irmãzinha. Ela tá ali moscando ali na parte de fora. Ele, ei, sai de perto aí do mar. Vem logo pra cá. Mas, irmã? Ela, irmãozinho, olha ali. Aí vem aquela cena que a gente viu lá no começo. Olha, que isso? Que é o cara em cima do mar. Aí ele fica assustado, né? Igual a gente já viu. Ele, meu Deus, é que ele continua vivo. Porque ele tá pensando que é o quê? O monstro que pegou o pai dele. Porque ele podia imitar a aparência. Será? Não sabemos ainda. Ele tá muito preocupado, né? Dizendo que tá aqui. Aquilo tá aqui. Ele tá se lembrando dos momentos, né? Onde o bicho imitou o pai dele. Aí, droga, essa coisa continua viva. Aí é palhaçada. E a minazinha, mano, do nada, eu não sei o que deu na cabeça dela, que ela pegou o barco e foi na direção do bicho, cara. Aí ele, meu Deus, o que você tá fazendo? Aí ele é o papai, ele voltou. Ele volta aqui agora, não é ele. E já tá dando a hora de ficar de noite. E vocês sabem que quando fica de noite, o bagulho fica doido, né? Ele até fica surpreso, vê que o sol tá se
respondo. Aí ele, droga, o que eu faço agora? Aí ele já vai pulando na água. A irmãzinha dele fica surpresa. Ô, minha queridinha, eu sei que você é uma criança, mas não faz isso com nós não. Ele já tá olhando aqueles mini Leviatã saindo pra fora. Aí ele, droga, agora eu tô lascado. Aí ele já bota a carinha pra respirar. E ela, ei, vem aqui, irmão. Ele, já era, tá muito tarde, a gente não pode voltar. Vem pra cá. Aí ele vai pra um pedacinho ali de uma construção toda destruída, né? E um deles já bate com tudo na construção, meus amigos. E agora lascou-se, tá bom? Porque os dois estão cercados. E ele vai dizendo que a construção não tá tão longe deles, mas que eles não podem ir agora. Até porque no momento que ele pular ali no mar, os bichão vai vir, ó, faminto. Então o que eles vão fazer agora? Ele bate de novo, eles estão caindo, porque tá, né, colapsando. Aí ele, droga, eles vão nos detonar em pedacinho e vão comer a gente. Quando nós cairmos, acabou. Literalmente ele falou, it's over. Mas não é desse jeito, né? O dele tá sério a parada aqui. Ele tá dizendo que não tem saída. Ele se lembra do pai dele falando que sempre vai proteger os dois com a vida dele. Então é pra ele tomar cuidado da irmãzinha. Aí ele, pai, o pai deu a sua vida pra nos salvar. Eu não vou morrer aqui. Isso é idiota. Ele pega a espada ali do pai dele e diz que vai proteger a irmã pelo pai. Ô, mano, esse menor vai ser brabo, tá bom? E o bichão tá vindo com o bocão já. E ele deu-lhe uma fatiada. Aí ele, eu fiz isso. Só que tem outros já vindo na direção. Ele começa a gritar e dá-lhe espadadinha. Dá-lhe no outro também, mas ele desequilibrou. E os dois estão caindo. E esses bichos, mano, olha o zóio dele, né, mano? Os bichos vão realmente com sangue no zóio. Inclusive, eles estão com tanto sangue no zóio que até devorou outro amigão ali que foi cortado. Que doideira, né, cara? Mas eles estão, pelo menos, né, foram distraídos pros irmãozinhos conseguir dar uma fugidinha. Aí ele, pera, os caras estão sendo canibal? Que é isso? Mas enfim, a irmãzinha, agora. Ela já vai remando com toda a força, ele também. Eles já chegam ali em terra. Aí ele, vamos, rápido. Ela, meu Deus, irmãozinha, eles estão vindo atrás de nós. Ele já, droga, ele olha pra cima ali e eles vão começar, né, a meter-lhe o pé e quebrar aquela escadinha pros bichos não poder subir, porque eles já estão ali, né? Ele fica assustado, os bichos vão correndo igual louco, ele continua descendo espadada. Aí ele, pelo amor de Deus, só quebra agora. E ele vai tentando subir, mano, esse bicho é lazarento, ele não sai do pé, cara. E eu tô ficando agoniado. Ele vai tentando alcançar o pezinho dele, só que em vez do pé ele alcançou as costas com a unha, inclusive ficou cortada ali, né? E o meninão tá aí sem suprimento nenhum. Vai fazer o que, rapaz? Se isso aí infeccionar, já era. Tem nenhum metiolate, tipo, coitado. Eles estão ali tentando subir porque a escada foi destruída, né? Aí pelo menos eles não conseguem chegar aqui. Ai, a gente tá vivo. Obrigado, meu Deus. Ela, irmãzinha, sua costa tá sangrando. Ele, tá tudo bem. Vamos esperar até o sol nascer, viu? Só que aquele lá, que ele deu a espetada lá antes, tá aí esperando eles, meu amigo. Mano, tá tudo dando errado, velho. Esses bichos aí se multiplicam igual, sei lá, mano. É bicho pra todo lado. Os dois ficaram ali em choque, né? E o bicho já derruba o irmão e vai pra abocanhar. Ele começa a gritar de desespero, né? Até porque o bicho tá quase devorando ele. E a meninazinha finalmente fez alguma coisa útil. Espetou o zóio do bicho. Ela, deixa ele ir, seu monstro. Ele, irmãzinha. E ele agora tá com os dois olhos furados. Mas é incrível, né? Ele tá com os dois olhos furados e tá enxergando. Isso que é fogo. O bicho é ruim. E do nada o monstro dá-lhe aquela cafungada na irmãzinha dele e vai indo com as unhas na direção dela. Só que a gente vê um galão de gasolina ali e é o irmão batendo pra chamar a atenção do bicho. E realmente ele foi em cima dele. Ele já ataca com tudo dentro da goela do monstro. Dá-lhe uma esquivada. Agora com a espada nas mãos, ele vai, morre. E ele meio que gerou aquela faísca, né? Cortando um pedaço de aço ali perto. Só que a explosão, meu filho, foi gigante. Eles têm que meter o pé também. Ele, está vendo a escada ali? Corre pra lá, vai, vamos meter o pé, pô. Inclusive, a bomba tava ali, meus amigos. Olha a merda. Ele já viu e ficou preocupadíssimo, né? Ali, agora, a gente tem que sair agora. E a bomba, mano, só piorou a explosão. E acabou, foi com tudo ali, meus amigos. Nossa, destruiu a construção inteira. E eles vão caindo. Eles caíram na água. E, meu Deus, eles caíram bem onde tava as crias dos Leviatã. Aí ele já pega, bota a carinha ali pra fora. Ele, meu Deus, todos os ovos quebraram. O que a gente vai fazer agora? Aí ele, aí ele já vê uma garrinha e é um deles. E não é só um, tá? É a tropa inteira
inteira. Meu Deus, cara. Só piora isso aqui, só piora. E eles vão com o bocão na direção deles. Ele tá tentando espantar ali, né? Sai. Bota a espada na boca do bicho. E olha essa cena aqui, meus amigos. E são duas crianças, né? A gente não pode esquecer disso. Aí ele, não, sai pra lá. Não me mata. Sai fora. Eu não quero morrer. E do nada, ele já tomou ali nas costas alguma coisa. Eles olharam ali chocados. E tem uma humana. Sim, uma humana. E, mano, ó o visual. Mão-As sempre gosta de dar aquela apelada, né, mano? Nada a ver. Tudo bem que os caras estão aí, deve estar calor, tá no, né, ambiente com água, mas pra quê? Ele, o quê? Um humano? Se a gente for dizer a real aqui, esses coreanos são safadinhos, viu? Eles não enganam eu não, rapaz. Aí ele, pera, é um humano de verdade. Eu não tô nem acreditando. Os Leviatãs já foram na direção dela, né? Até porque ela lançou alguma coisa na costa dele. E ela já vai carregando ali de novo uma arma diferente e dá-lhe vários tiros. É como se fosse uns pregos gigantes, alguma coisa assim, né? E na verdade não, são arpões, né? Eu que tô moscando aqui falando de prego. E ele, mas quem que é essa? E os bichos já estão continuando tomando. Ele tem que proteger a irmãzinha ali, né? Que coincidentemente nenhum tiro pegou neles. Porque senão acabava ali mesmo a história. E vai continuando o tiroteio ali. Os bichos estão fugindo pela água, né? Até porque é o jeito mais fácil. Só que sobrou um ali. E o irmão já desvia com a irmã nos braços e pega a espada e dá-lhe embaixo da boca dele. Só que o bicho segurou a espada e vai com a outra mão na direção. Ele, e tome-lhe mais saraivada de arpão, meu fi. Cai durinho ali no chão. Ele observa a mina. Ela chegou no estilo, não é por nada não, viu? Porque ela tá numa prancha, alguma coisa assim, né? E acabou o cartucho, já vai recarregando mais um. E ele, ei, atrás de você! O bichão já vem com garra, só que ela desvia. E, mano, que ângulo é esse, meu Deus? Vou ter que censurar tudo, rapaz. Só que a arma de arpão caiu no mar, meu fi. Então, o que sobrou? Sobrou nada. Mentira, sobrou 2 espadas ali. E ela já foi cortada, inclusive. E os bichos sentiram o cheiro de sangue e foram seco, né? Ela já tá sacando as espadas, os dois chocados. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Ela meio que deu um boost ali na prancha, né? Não sei, parece meio elétrico. E vai na direção dos monstros. E já fatiou vários deles, meus amigos. E ela tá rodopiando aqui, meu Deus. Pra mim, isso aqui, referência, viu? Ela vai ser tipo um Levi lá, né? E fatiou o bichinho em 3. Mano, que absurdo. Apelona, tá? Apelona. E continua com as fatiadas dela. Meu amigo, tá voando ketchup pra tudo quanto é lado. E eles estão surpresos, né? Até porque ela tá bagaçando todos com muita facilidade. E continuando em direção, os bichos também não estão parando. E ela só vai façando a Tramontina. Ela deu uma de restaurante japonês e já deixou vários sushizinhos ali no mar. Os bichos começaram a ficar até com medo. Você tem noção disso pra deixar o bicho com medo? É porque é zica, mina. E fatiou-lhe ali um que tava bizoiando, né? E os meninos tão impressionados. Só que, mano, não para de vir. É muito, cara. Eu tô impressionado de verdade. E ele já tá com o bocão ali em cima do garoto. Ela já vai lá por cima e desce igual um foguete, meu amigo. Fatia o que sobrou. E a gente vê, mano, vários e vários corpos desses bichos. Ela, ai, meu Deus. Eles ali assustados e se perguntam quem é essa humana. E ela é uma boa pessoa? Até porque ela salvou os dois. Então, pelo visto, ela tem boas intenções. Mas quando ela tirou aqueles arpões, foi muito perigoso. A gente podia ter sido acertado. Será que ela é má? E agora? Será que ela é boa? Ou é má? Você é bem sortudo, viu? Nesse vasto oceano. E você conseguiu encontrar uma arpoadora. Ele o quê? Um arpoador? E lembra que o pai dele falou sobre os arpoadores. Diz que os arpoadores, eles são os guerreiros que protegem as torres dos Leviatãs. Ele o quê? Guerreiros? Que estão lutando contra os Leviatãs? E ela é um deles? Ela, oi, o meu nome é Kana. Eu sou uma arpoadora da Union Busan. Ele, o quê? Que é isso? E alguma coisa vai tampando o sol ali. Ele,
pera, é uma ilha? E ele vê melhor, mano, é um barco gigante. Mano, é muito grande, cara. O barco literalmente é uma cidade inteira. Caraca, que foda, né? Eles estão ali chocados, né? E tá dizendo que é um barco tão grande quanto uma ilha. Essa foi minha reação também, viu? E do nada já sai ali meio que um submarino. Do nada, literalmente. Ela, ai, aleluia, viu? Carinha, oi, cana. Ei, você tá muito atrasadinho, viu? Não é Bruno não, viu? O nome dele é Bruni. Mas é versão brasileirada, né? Virou um Bruno aí da vida. Ele, ei, a gente não se atrasou não, viu? Você que é bem da rápida. Ele, o quê? Outro humano? Pera, são vários? E ele já vê uma multidão ali, inclusive, em cima do barco. E ele, irmãzinha, olha lá. O pessoal tá tudo encarando eles, dizendo que tem muita gente no barco. Eles começam a chorar. E a irmãzinha, irmão, isso é bom, né não? Aí ele, pai, a gente encontrou pessoas. Nós fomos salvos e sobrevivemos. Já vê ele uma luzona em cima deles. Que isso, rapaz? Olha os holofotes. Os dois ali tão chocados ainda, né? Porque nem tão acreditando que tem tanta gente assim num barco que é do tamanho de uma ilha. A mina, ei, todo mundo, cheque cuidadosamente. Vocês têm que ter certeza que nenhum deles escapem. E o que você tá pensando, Dr. Poyd? O nome dele, Poyd. Não, é meio estranho, né? E ele, o que você acha que eu tô fazendo? Eu tô limpando esse lugar? Oh, isso é majestoso. Mas não tem nada além de partes de um Leviatã. E de qualquer jeito, você já acabou aqui, não foi, Cana? Carinha, não tem nenhuma forma da Cana ter deixado sequer um vivo, doutor. Ele, droga, todos esses arpoadores, eles acabaram com tudo. Eles cortaram todas as cabeças aqui, rapaz. Isso aqui é catastrófico. Por que vocês destruíram tudo? Ela, não, isso aí não foi eu não, viu? O carinha, nossa, eu nunca vi um Leviatã tão feio desse jeito. Mas que tipo é esse? E o outro ali já tá pedindo pro doutor dar uma checada nisso. Ele, pera, isso aqui é o Kentraci? E é aquele bichão que o pai do Prota enfrentou, inclusive. E o pessoal tá dizendo que é colossal. O bicho é muito grande. E o carinha, pera, Kentraci? Quer dizer que esse é um dos 7 demônios do mar? O Kentraci? O carinha, ai, é isso mesmo. É o corpo deles. Ele é ainda maior do que foi relatado pra nós. Como alguém acabou com isso? Ela, o quê? Isso aqui foi antes de mim. Ele, então quem que fez isso? Ela vai olhando e vê a espada enfincada no bicho e ela percebe alguma coisa e fica olhando pros dois. Alguém ali já tá perguntando, vocês são Bota e Lita? Então, quanto tempo vocês estão perdidos no mar? Mas olhando pra vocês, pelo visto faz tempo, viu? Então foi o quê? 1 ano? 2 anos? Ele, eu acho que foi uns 10, viu? Ele, o quê? 10? Você tava vagando por aí por 10 anos? Meu Deus! O que eu devo dizer pro pessoal? Bom, criancinhas, vocês estão desrespeitando um oficial de level baixo igual eu, viu? Então agora, me diga a verdade. Você tem que ser realista. Ela, ei, isso não é mentira, é a verdade. Ele, como que você pode falar isso? Você sabe quem eu sou? Ela, eu sei, você não é um oficial de baixo nível? Ele fica bravinho. E o Bota vai dizendo que eles estavam com o pai deles, mas não tão mais, até porque um Leviatã, infelizmente, acabou com ele. Ele, Não. Então só sobrou vocês dois? E eu sou o Kiruli. É o nome dele, tá? Kiruli. Eu tô a cargo de um departamento. Então, de agora em diante, eu vou cuidar de vocês dois, tá bom? Então, me perguntem se vocês tiverem qualquer dúvidas. Ele, então, quem são eles ali? Ele, então deve ser a primeira vez que você vê arpoadores. Ele, nossa, todos eles são os guerreiros que lutam contra os Leviatãs pra proteger todo mundo. E ele vai lembrando que o pai dele disse que era um. E todos têm tatuagem. Aí ele, nossa, então o que o papai falou é verdade. Isso não pode ser uma historinha de criança, né? Isso é a realidade. E ele vê que ela tem 3 estrelas. O pai dela era muito foda então, tá? Porque o pai dela tinha 6. E ele basicamente acabou com um dos 7 demônios do mar, cara. A gente não sabe o que é isso ainda, mas pelo visto, só pelo nome, né? É tipo boys. E o carinha ali fala que a pessoa que resgatou eles é especial. Ela é uma das mais fortes arpoadoras. Ela é de 3
estrelas. E ele, isso não é impressionante? 3 estrelas. Ele, é tradição você tatuar o número de Leviatãs que você acabou. Cada estrela significa que você matou 100 Leviatãs. Então vocês entenderam? Cada estrelinha ali significa 100. Ela tem 3, então foram mais de 300 Leviatãs. Ele, então 6 estrelas significam ao menos 600, né? Ali, 6 estrelas, sem chance. 4 estrelas é o top recorde que a gente teve na Union Busan. Então, se uma pessoa tivesse 6 estrelas, ele ia ser uma lenda. Aí ele, o quê? Mas o papai, eu tenho certeza que ele tinha 6 estrelas. E o pessoal ali tá fazendo trampo no barco, né? A mina, ei, permissão pra eu voltar pra base. Então vocês podem ir agora, viu? Aí ele, ok, Kana. E ela observa pros dois e vira o rosto. Ele, pera, ela pegou a espada do papai. E o carinha, ô Kana, quem se acha que acabou com quem entrasse? Ela, ele é chamado de 7 demônios do mar e tem um motivo, né? Ele não pode ter sido caçado só por uma pessoa. Esse incidente tá muito estranho, viu? Ela vai lembrando pelo visto de alguém, de quando um caranguejão, que também pelo visto era um dos 7 demons do negócio, atacou. Então há 15 anos atrás teve o ataque de um desses 7 demons. E que todas as pessoas foram aniquiladas. E o carinha tá dizendo que lembra desse rumor de que todo mundo foi acabado, foram mandados de Vasco. Já a mina diz que é mentira o que eles falaram sobre esse incidente com o caranguejão lá, que não foi a Union Busan, a base desses pessoal aí, né, essa ilha gigantona versão barco, que acabou com ele, e que na verdade todos eles foram devorados. Ele, ei, Kana, você acredita mesmo na história dos refugiados? Não é só uma história. E ela vai lembrando da mãe dela sendo devorada, pedindo pra ela se esconder, e pelo visto a gente tá vendo ela criancinha, e ela viu os pais dela sendo, mano, coitadinha, mano, teve passado triste a menina. A Kana ali, cheia de raiva, já vai dizendo que pra eles, os humanos só são uma presa fácil, flutuando ali no mar. Ela tem muito ódio dos Leviatãs, e o carinha ali até fala, será que é por isso que ela odeia eles com tanta intensidade? E ali o maninho que tava falando com o nosso Protinha e a irmãzinha dele, diz que aqui estão eles, no caso, eles chegaram ali no barco, e que aquela ali é a entrada principal da Union Busan, que é o nome desse barcão gigantesco. E o cara já fala pra ele ter cuidado onde pisa. O outro maninho ali já tá dando tipo uma caixa com suprimentos pra ele. Eu não sei se era do barco que ele tava, né? Não estamos sabendo, mas deu uma caixinha com suprimentos. E o gordinho ali já fala que o departamento ali vai providenciar uma casa temporária para o seu Protinha. A irmãzinha dele, casa? E ele, o que significa isso? É tipo um lugar onde a gente pode morar? O cara, se você quer ficar aqui, então não se meta em problemas, porque se você se meter em problemas durante esse período de provação, você vai ser expulso na hora, meu filho. Ela, meu Deus, irmãozinho, ele disse que a gente pode morar aqui, e ele fala que isso é ótimo. O carinha ali até fica, né, meio caraca, que situação, e diz que eles precisam de uns sapatos, até porque andar descalço ali é muito perigoso. Só que ele olha o reloginho e ele, ai droga, filho, já passou meu horário de trampo. Parece eu, né, cara? Caraca, eu te entendo, gordinho. Ele, mas enfim, né? Me sigam, vai. Eu vou levar vocês pro mercado. E eles estão se perguntando o que é isso. Ele, haha, vocês vão ver quando chegar lá, né? Lógico que eu não vou estragar a surpresa. E eles ficaram impressionados, dizendo que é gigante. Ela até brinca dizendo, ô irmãozinho, olha aqui, pô. O navio, ele nem tá chacoalhando igual os outros, rapaz. Não tá tendo aquela tremeção, né? Até porque é muito grande, é diferente. É tipo um cruzeiro, né? Só que na realidade deles aí. E ele vai vendo ali, né, que tem umas coisinhas diferentes. É tipo um caminhão do lixo. Ele, então as pessoas daqui, elas usam as relíquias fora da água também. E esse cheiro de metal também eu conheço, viu? É familiar. O carinha ali já fala pra eles ficarem perto, que senão eles vão se perder. Ele já vê também tipo uns robô meio que aquático, né? Parece um submarino versão Transformer, meu filho. E o gordinho fala que eles chegaram. E, mano, tem muita gente ali. Ele, meu Deus, quanta gente! E, galera, vem aqui, pô. Peixe fresquinho
fresquinha, acabou de sair, rapaz. Até porque realmente, né, mano, os caras não vai ter muito o que comer, não tem terra, então tem que comer peixe mesmo. Tem até um mano tocando violino, rapaz, você tá maluco? E eles ficam babando pras comidas. O gordinho, mas o que vocês estão fazendo? Vem logo, rapaz. E um deles já, bem-vindos. Tá falando que 2 pares são 30 nuts. O que são nuts? Ainda não sabemos. Eu acredito talvez seja nozes, talvez. Eu acredito que sim, viu? Não sei se é realmente isso aí. Se é a tradução literal da parada. Cara, o quê? Mas tá muito caro, filho. Essas crianças aqui são refugiadas. Será que você não dá um descontinho? Ele, você sabe que eu não posso fazer isso, né? Não é como se eu estivesse dando um lucro com isso aqui. E o gordinho pergunta se ele tem alguma coisa pra trocar. E ele... Esse relógio, o que você acha? E ele, você é cego, garoto. Olha o tanto que tem aqui. Aí ele, então... Ele, o quê? Pera aí, isso aí é uma cachacita, rapaz. E realmente é uma, viu? Ele até, o quê? Isso aqui? E ele, tá bom, vai, eu posso te dar os sapatos em troca disso aí que você tá na mão? E ele, é sério? Mas o gordinho, pera aí um pouquinho. Você tá de sacanagem? 2 pares de sapato por uma garrafa de cachacita, fi? Ele, o quê? E o gordinho, gente boaça esse gordinho, viu, filho? Ele já, ei, aqui, essas crianças aqui tem cachacita, meu filho. Pessoal, mentira, não é possível. E o vendedor fala, meu Deus, o que você fez agora? E tá todo mundo indo em cima dele. Mano, a rapaziada tá ofertando 300 nuts. Talvez seja nozes. Tem que tá ofertando 900, mano. Você tá maluco? Ele fica doido. A galera continua subindo o preço e... O Protinha já diz, eu acho que a galera daqui é gente boa, viu? Eles nos deram tanto. Se a gente tivesse conhecido eles antes, a gente não ia ter acontecido tudo isso. O Protinha, bom, a gente não teve escolha. A gente precisa de mais garrafas vazias pra coletar água da chuva. Nesse momento, o gordinho já vai dizendo que o valor das coisas pode mudar dependendo da situação. Não é pra eles esquecerem disso. E que a única coisa que eles podem confiar ali é no dinheiro, só isso. Eles dizem que entenderam. Ele diz que tá tudo bem e que é aqui que eles vão ficar. E tem as teinhas de aranha, tem os negocinhos ali e até o gordinho. Nossa, mas isso aqui tá meio sujo, não tá não? Eles ficam olhando e eles, meu Deus, é incrível. Ei, isso aqui é uma cama. Pra eles, caraca, que situação, né, velho? O pouco é muito pros caras, né, velho? E eles estão impressionados. A irmãzinha, meu Deus, olha aquilo ali, o que é aquilo? Gordinho, vocês são besta? Aquilo ali são estrelas. Ela, o quê? E o Protinha, pera, essas aí são as estrelas. E caraca, molecote, olha que cena linda. E ele lembra quando ele falou com o pai dele, que o pai dele falou que sempre que fica à noite, o céu fica cheio de estrelas. E ele queria mostrar isso pros filhos dele, mas ele não conseguiu. Esse céu lindo, só que cheio de estrelas. E ele começa a chorar, dizendo que realmente é lindíssimo. Caraca, molecote. E o pai dele, mano, o pai dele era o mais foda de todos. Mas ele teve que se sacrificar, né? Que cara, que homem. E a gente já vê um doidinho ali que já tá gritando que é pra ir com calma. Eles vão descendo as cordas pra puxar o bichão que o pai do Protinha decolou. E a galera tá surpresa porque é muito grande. E eu fico mais surpresa ainda, mano, porque ele sozinho tancou esse bicho aí, velho. O outro ali já fala que é muito feio. E esse doidinho aqui de óculos já fala que eles conseguiram algo de muito valor, porque esse é um dos maiores predadores do planeta inteiro. Carinha, então esse aí é o que entrasse um dos 7 demônios do mar. Será que eu ia conseguir sobreviver depois de lutar com um monstro desses? É, meu filho, infelizmente não. Cara, mesmo nesse momento, você só pensa em batalha contra Leviatã, meu filho. A humanidade realmente é ignorante. Como um estudioso, eu vou pesquisar e analisar todos os segredos dessas criaturas pelos humanos. Eu vou fazer de tudo pela minha pesquisa. O carinha, doutor? Você tá bem? E também, onde é que a cara foi? Ela nem avisou pra gente. E ela já aparece falando com um senhorzinho por ali. E ela foi saber sobre a espada do pai do Protinha. E o cara vai dizendo que isso daí é a espada do massacre. Eu não entendi muito bem se isso daí, né, é uma espada nomeada, alguma coisa do tipo. Mas, pelo que deu a entender, é fera, é da hora essa espada. E ela vai dizendo que realmente é ela. Ah, pelo visto ela conhece. E ela até disse que o dono deve ser aquele homem, o assassino de Leviatãs, o lendário arpoador de 6 estrelas, o
ter uma... Mano, o cara é muita aura. Até a galera falando dele, ele já exala a aura, filho. Isso que ele já nem tá mais aí. E o cara pergunta o que ela vai fazer. Ela, eu ainda não sei. Aquelas crianças não deveriam estar aqui. E ele vai dizendo que pela primeira vez na vida inteira, ele dormiu olhando as estrelas. E ele diz que as pessoas falaram pra ele não se preocupar, até porque os arpoadores estão ali pra proteger todo mundo, mas que por alguma razão ele não consegue dormir. A Kana, ele tá muito pensativa, dizendo que um dos 7 grandes demônios foi encontrado morto e as marcas de luta estavam claramente no corpo dele. Então ela tem certeza que ele teve uma batalha desesperada com essa pessoa. E o dono da espada que tava lá, será que foi realmente o pai do Protinha que matou quem entrasse? Ela se pergunta. E o porquê? E o que ele queria tanto proteger? Será que eram as crianças? E pelo visto ela tá matando toda a charada, perguntando se ele tava querendo proteger a família dele. E ela vê, tipo como se fosse um globinho de neve. E ela lembra da palavra família, o significado que tem pra ela. Até porque ela lembra de quando ela era pequena. E ela tá olhando pro negocinho e ela, mas isso aqui é porcaria, filho. Pai, calma, minha filhinha. Isso não é só lixo. Isso é tipo um tesouro. Uma caça ao tesouro, se eu for dizer melhor. E a gente tem que checar isso daqui. E ele olha, nossa, esse aqui parece novinho. Aqui pra você, minha filhinha. Isso pra ela foi um presentaço. Até porque ela nunca tinha visto uma bola de neve. Bola de neve, no caso ali, a bola com a neve dentro, tá, rapaziada? E ela, nossa, então a galera do passado vivia em lugares como esses. Era tão lindo. Ela, bom, eu não preciso disso. E eles se perguntam o porquê. Ela, a gente pode vender isso lá na Union Busion e fazer dinheiro. Vai ser melhor pra gente. Ela queria muito, rapaziada, mas ela tá pensando no melhor pra família dela. Caraca, essa personagem aqui, pelo visto, vai ser foda, tá? E a mãe e o pai deles dizem que esse é um presente. É pra ela tomar muito cuidado disso. Ela fica toda felizinha e diz que ia ser muito feliz se ela vivesse em uma casa desse jeito. E ali, os refugiados estavam vendendo sucata, né, coisa de metal, lá pra Union Busion. E em troca disso, eles recebiam comida, água e coisas essenciais. E diz que esse grande navio sempre foi algo que ela admirou quando ela era uma jovem garota. E ela vai ouvindo um tipo de música e diz que a rapaziada ali não precisava se preocupar com os leviatãs e também não se preocupavam com as ondas violentas, porque basicamente é o seguinte, rapaziada, tem a galera que fazia as trocas com a Union Busion, só que eles viviam nos barquinhos deles, normalzinho, tranquilo. Aí quando eles precisavam fazer as trocas, eles iam pra esse barcão. E ela vivia em um desses barcos com os pais dela. Então aí já viu, né? Infelizmente a gente já viu o que acontece com os pais dela e é triste. Mas vamos continuar. A galera ali se reuniu pra ver em qual área que eles vão explorar. E ela vai contando que a vida de um refugiado é difícil, tem muitos acidentes e também ataques dos leviatãs. E que vários familiares ali foram, infelizmente, indo de vascão. E o número de pessoas foi diminuindo. A vida de um refugiado, ela é cruel. Ela se pergunta por que ela tem que continuar vivendo desse jeito. O pai, meu Deus, a gente tem que achar um tesouro. Porque se a gente achar isso, eles disseram que a gente vai virar um verdadeiro morador daquele barco. Eles vão deixar a gente pra lá. E ela, querido, a Kana ficou ouvindo tudo e diz que isso é só um sonho. Vai ser muito difícil achar um tesouro no meio desse monte de lixo que tá no mar. E o pai grita, eu achei uma relíquia. E vai dizendo que isso é a logo das indústrias Matsuda. Tem um Mzão ali gigante. Realmente ele achou uma relíquia, que são esses tipo de submarino. E eles ficaram felizes pra caramba. Tiraram ali, né? Até porque agora, pelo visto, eles vão conseguir morar lá. Eles disseram que conseguiram. Ela, nossa, essa pilha de lixo é um tesouro? A mãe dela, isso aqui não é só um lixo ordinário. Isso aqui é uma máquina de exploração do mar. Isso foi desenvolvida no passado pela humanidade pra se preparar quando a Terra tivesse desse jeito que a gente conhece agora. E ela, Kana, a gente tá pra ir viver lá na Union Busion. Finalmente a gente pode se tornar um morador de verdade de lá. E rapaziada, eu confundi, tá? Ali não era a mãe não, era o pai mesmo, tá? Falei mãe, mas eu errei. E ela fica surpresa e diz que finalmente não vai precisar mais viver desse jeito. E que todo mundo tava feliz com isso, de saber de toda essa situação. Mas o pesadelo dela aconteceu no dia que eles estavam comemorando, que foi um dos 7 demônios que apareceu no barco
deles. E ela, meu Deus, mamãe. E acontece aquilo que a gente já viu, que ela pede pra filhinha se esconder. E a galera tenta pelo menos expulsar o monstro dali, até porque eles sabiam que não ia conseguir derrotar, né, cara? Isso aqui foi triste, viu? E a galera, mano, nossa, a galera tá sofrendo, pedindo pra ser socorrida. Eles só querem viver. E, mano, o bicho é gigante, cara, esse caranguejão. E tem um barquinho ali próximo e eles estão, droga, vira logo isso aqui, fi, vamos correr. Cara, não, os nossos amigos ainda estão ali lutando. Você tá louco? Quando acabar ali com eles, fi, nós vamos ser os próximos, o próximo alvo desse bicho, rapaz. E ele, ué, o que tá acontecendo ali? E o bicho tá soltando tipo uns espinhos ali no barco do cara, mano. Eu acho que os carinhas já foram de base. E o pai da Kana, pelo visto, ali ainda tá vivo. E diz, ei, minha filha, vem cá. E ela, papai. E ele vai gritando, eu preciso de ajuda aqui, filho. União Busa, por favor. Isso é um pedido de socorro, filho. Nós estamos sendo atacados por um Leviatã. E pede, por favor, pra eles responderem. E olha quem tava ouvindo, meu filho. É o pai do Protinha, molecote. O cara tem a aura, eu tô te falando. O cara já, mano, 6 estrelas de arpoador. Esse cara não é pouca coisa não, viu, meu filho? O pai ali do Protinha, no passado, inclusive, que é o que a gente tá vendo, né? Ele percebeu que tava acontecendo alguma coisa estranha. E o pai da Kana, ele tava pedindo socorro, dizendo que é do esquadrão de refugiados, que eles estão sob ataque de um monstro enorme. E estão chamando a Union Busan, que é aquele navio gigantesco. O pai do Protinha, ele já viu os caras, mano, literalmente foram atravessados. E ele, o quê? Como assim? Ele continua tentando socorro, só que os caras basicamente não responderam. Mas quando tava tudo acabando, eles enviaram uma mensagem. E a galera, socorro, pelo amor de Deus, a gente precisa da sua ajuda. E eles disseram o seguinte: nós não temos responsabilidade de proteger vocês. Eles, o quê? Por favor, aqui tem uma criança. Por favor, pelo menos salve ela. Mano, o cara tá desesperado. É lógico, é a filha dele. E eles negam o pedido de ajuda. Ela, o quê? Eles negaram. E ainda mandaram boa sorte. Ah, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de tiração com os refugiados. Eles, ei, a gente que achou aquelas relíquias daquela indústria tal maçuda, rapaz. Não desliga na nossa cara, não. Só que o bicho já pegou-lhe com a garrinha dele, fiote. Ela, papai, gritando muito frenética, né? Porque o bagulho tá insano isso aqui. E ele diz pra ela se afastar, que é pra sair agora. Ela, não! E ele, infelizmente, já era. E ela vai tendo um flashback dos dois juntos. E ela se pergunta o porquê. Por que isso aconteceu com eles? E quando ela tá pra ser basicamente esmagada, quem que apareceu? O pai do Protinha. A lenda tá aí. Ele, ô garota, não é pra você desistir de viver tão facilmente não, viu? Ele já fala ali com outro rapaz que tá com a mão na cabeça que ele vai deixar a menina sob os cuidados dele. Olha, quem é você? Ele, eu sou o Theomar, um arpoador da Union Busan. Ele, pera, essa espada realmente é de um. Ela, o quê? Theomar, ele é um arpoador. O que é isso? Ele, então você que é o famoso Theomar, você veio salvar a gente. Eu pensei que eles vão deixar a gente pra morrer. Mas cadê os outros? Ele nem fala nada. Ele só fala, bom, esse barco aqui vai afundar, então mete logo o pé com o bote salva-vida. Ele, o quê? Não é possível que tu tá aqui sozinho. E olha essa cena. Caraca, molecote. Olha esse painel. Tá insano, tá? E a carinha dele já diz tudo, né? Esse monstro vai virar sardinha. E ele, bom, parece meio duro a pele dele. Será que essa espada consegue perfurar? E ele vai desviando, dando uns cortes. E basicamente o que ele fez? Ele soltou o bote salva-vidas pra eles conseguirem fugir. Caraca, o bicho é foda. Mesmo em luta ele, né? E ele já soltou-lhe um cortão ali, meu amigo. Mas pelo visto não deu tanto dano. Ele disse que é mais duro que ele pensava. E que agora ele vai aumentar a potência. E já vai mexendo ali na espada e coloca no máximo o bagulhinho. Ele, agora vamos tentar de novo. E o bicho tá indo pra cima dele. E ele dá-lhe uma e estilhaçou a pata desse caranguejão. Ela, meu Deus, o monstro recuou. E ele, ô caranguejão, você nunca viu uma presa igual eu antes, né? É, basicamente ele tá falando, você nunca viu ninguém foda desse jeito, né? E ele vai olhando pro barco, vê a galera morta e diz, é isso então? Você tá feliz porque comeu todos esses humanos? Ah, seu verme. E ele vai ativando ali o poder com a espada. Eu não sei o que é isso, acho que é da espada mesmo, tá? Eu falei poder, mas deve ser só da espada. E diz que vai esmagar o bicho e vai lhe dando vários cortes. E
é narrado pra gente que um milagre tá acontecendo. O cara ficou de boca aberta, porque literalmente um homem sozinho tá lutando de igual pra igual com um monstro. Mano, e não é qualquer monstro, um dos demônios primordiais dos mares. Ela, meu Deus, ele não tá sendo comido, e nem tá com medo. Ele, bom, dessa vez tá funcionando. Agora eu te corto, viu, filho de rapariga. E vai com tudo, dando vários cortes. E ele é conhecido como o caçador de predadores, o assassino de Leviatãs, Theomar. Caraca, molecote. E nós viu, né, que ele matou bem no comecinho lá pra proteger o filho, né? Então ele não é pouca coisa, não. Ele continua cortando o bicho. O maninho até fala, ele conseguiu cortar essa carapaça do bicho, rapaz. Ele já tira ali um negocinho na espada, pelo visto, e diz que essa é a última lata de gás. Ele tem que acabar com isso agora, né? Depois tem antes. É agora, meu amigo. Ele já fica surpreso porque, mano, o bicho tá pegando tudo ali, fi. Pedaço do barco pra jogar nele. E ele, o quê? Ele tá tentando afundar o barco. Ele jogou com tudo na direção dos dois ali que tava escondidinho. Ele disse que agora vai matar esse monstro. Ela, Senhor, me ajuda. As minhas pernas. E ele tá morrendo de medo e sai correndo. Ela grita chorando, até porque é uma criança, né, cara? E o nosso brabo continua bagaçando o monstro. Corte daqui, corte de lá. Só que alguma coisa tá estranha. Ele tá se perguntando por que o monstro não revida. E ele vê que o cara tá correndo. Ele, eu não quero morrer. Ele já grita, se abaixa! Caraca, moleque, essa briga tá insana, tá bom? O bicho ali soltou um monte de espinho, que inclusive pegou no brabo. E no idiota que saiu correndo, né? Que ele sai correndo e grita. Isso que é foda, né, cara? Os caras saem correndo e ainda grita pra falar, olha, gente, eu tô aqui. Me pega, monstro. E pelo visto, o braço dele ficou preso ali por causa do espinho. Nossa, na perna também, hein? E o bicho já vem pra pegar ele. Só que pelo visto ele conseguiu desviar e cravou-lhe o espinho na garra do bichão. O outro ali, fi, não teve jeito. Ele puxou com tudo. O bagulho literalmente atravessou o antebraço dele. Caraca! E ele rodopiou, mano. O bichão tá parecendo um Levi de Attack on Titan. É exatamente isso aqui. O bicho tá piruetando tudo, tá? E atacou o monstro e continua golpeando. Só que agora ele tomou uma, viu? O bicho até cuspiu o famoso ketchup. Ele para ali e ele pensa, tá difícil ficar levantado e todo o meu gás. Eu já usei todo o meu gás. E o monstro não morreu. Só que ele diz, você não parece tão bem não, viu? E olha, essa luta, fi, tá rolando até o nascer do sol. E, mano, isso aqui é um zoinho? Porque, mano, se for é bem esquisito, viu? E o bicho começa meio que a gritar e pula do barco. Mano, a cena dele pulando aqui, nós tá vendo que o tamanho do bicho não é pouca coisa não, cara. Ele é grande pra cacete. E foi-se no mar com tudo. Mano, você tá de sacanagem que depois de tudo isso você correu, cara, pra um ano só. Ele ficou confuso, né? Falando, como assim? Ele se foi? Aí ele pega e cai no chão com a espada. Agradece até porque ele tá cansado. E diz que, pelo visto, até os grandes monstros odeiam a luz do sol. Ele vai ali, perto da menininha, que nós já sabe quem que é a Kana, e pergunta se ela tá bem e tira o destroço dali. Ela, você matou um monstro marinho? Ele, não. Ele ficou satisfeito e foi embora por causa do sol. Ela, mas ele vai voltar? Quem sabe, minha garotinha. Ainda assim, você não tá feliz por conseguir ver um novo tia? Ela, não. Na verdade, não. A mamãe e o papai, eles foram comidos por aquilo. Ele, eu sei que não é fácil. E agora, mano, é palhaçada, né? Agora que o sol nasceu, vários deles estão colando aí. Mas lógico que eles não foram aí pra salvar a rapaziada, até porque não tem mais ninguém, só a menina. Mas sim pra recuperar a relíquia. Aí eles já vão metendo aqui de bom moço, né? Dizendo que em troca da relíquia vão pagar pelo tratamento da garotinha. E assim que ela assinar isso daí, ela vai se tornar uma cidadã da União Busa. E ela, meu Deus, eu perdi minha família e minha casa. O cara diz parabéns pra ela. Só que ela não tá nada feliz. Ela foi a única sobrevivente, perdeu os pais. E basicamente tá mostrando quando ela chegou aí, né? Ela tá entendendo como é que funciona todo o ecossistema da parada, né? Porque basicamente os arpoadores são tipo uns heróis. E o pessoal tá impressionado com o tamanho daquela garra, que basicamente só o pai do Protinha que fez o trampo sozinho. E os caras tá achando que aquele bicho foi derrotado. O nome dele é Skulltuna. Ele é um dos 7.
Só que eles falaram como se os arpoadores tivessem derrotados. Um guarda ali, Zé Ruela, tá falando que os refugiados são um bando de idiota, porque eles ficam fazendo trabalho de graça só pra conseguir a cidadania. E disseram que pelo menos eles acharam aquela relíquia. Os caras, mano, é foda, tem que apanhar esses caras. E esse cara vai dizendo que ele que recebeu a mensagem de socorro dos caras. E sabe o que ele disse? Ele disse que não. A Kana tá ouvindo tudo isso. E ele vai rindo enquanto diz que por eles terem falecido, eles conseguiram uma relíquia de graça. E ela... O quê? Ela já tá ali com uma garrafa quebrada na mão. E ela... Você tá dizendo que vocês esperaram a gente morrer pros monstros marinhos? Ele... Ora! Se não é a refugiada que conseguiu sobreviver, mas como é que você se sente depois de virar uma cidadã vendendo seus pais? Ela, eu vou te matar. Ele já dá-lhe uma nela, pega pelo pescoço e, como eu pensei, vocês são selvagens. Mas, ô garotinha, ouve bem, tá? Se você resistir a um arpoador, isso é um crime. E a gente pode te matar a hora que a gente quiser. Então deixa eu te ensinar a nossa regra de ferro, porque os arpoadores são a justiça. E ela começa a rir, perguntando se eles são a justiça, porque eles são os covardes. É isso que eles são. Ele já dá-lhe um chutão nela, que ela até cospe o ketchup e diz como ela usa, e todo mundo começa a bater nela, cara. Mano, é literalmente uma criança. Só que alguém parou o braço dele, e é o pai do Protinha. E ele já fala pra esse maluco aí o seguinte, que é pra você deixar um like, meu querido, se você quiser ver mais partes, porque esse aqui ele é muito bom. História boa, não é clichê. Então bora ver comigo, fechou? Valeu.